Vamos lá. Meu nome é Paula, tenho 28 anos. Meu esposo chama Fernando e também tem 28 anos. Moramos em São José dos Campos, interior de São Paulo. E para honra e glória do meu Senhor Jesus, eu venho hoje testemunhar a restauração do meu casamento, aliás, do nosso casamento. Cheguei até o canal da Elaine em 2021, após iniciar um deserto infinito dentro do meu casamento. Somos evangélicos, tenho 10 anos de relacionamento, 7 anos de casados, somos casados na igreja, no civil. E o deserto se iniciou a partir do momento que minha filha nasceu. Temos uma filha que nasceu em 2019. Mas desde então, desde a época que nos mudamos para o Vale do Paraíba, somos de Minas, já enfrentamos umas dificuldades no nosso casamento. Éramos recém-casados, muito jovens, ainda não sabíamos lidar diferentemente com as nossas diferenças, de quem somos, de onde queríamos chegar. E em 2017 eu engravidei, tive uma gravidez ectópica que quase me matou. E eu acho que a ferida, a cratera se abriu nesse período porque eu não aceitava muito bem por qual motivo essa gestação não tinha ido para frente, Mas Jesus sabia e no momento certo Ele ia nos preparar para sermos pais. Naquela época houve uma traição da minha parte, porque eu descobri que meu esposo conversava com uma menina lá em Minas e marcava encontro com ela na primeira oportunidade que ele tivesse de voltar na cidade natal para visitar os familiares. E aquilo mexeu muito comigo. Eu estava com uma depressão devido à gravidez não ter ido para frente e eu não entendi por que daquela gravidez não ter progredido. E eu me envolvi com um parente dele muito próximo, que inclusive foi nosso padrinho de casamento. E ele descobriu tudo. E aí a ferida começou a crescer. Uma ferida que foi alimentada por Satanás, uma ferida que foi dita que tinha sido perdoada, mas na verdade não teria sido. E viemos a trancos e barrancos, frequentando a igreja. E através de uma amiga, fomos convidados a participar de um curso de casados para sempre, em 2019. E, como recompensa do Senhor, como bonificação, com 2 meses de curso, Ele nos presenteou com uma gravidez, uma nova gravidez. Essa gravidez foi revelada num culto na minha igreja, um sábado, no dia 19 de abril de 2019. O pregador da noite me chamou até a frente. Não nos conhecia, mas o Espírito Santo de Deus nos conhecia e já tinha planos. Ele anunciou minha gravidez ao meu esposo, disse ainda que era uma menina e que era para nos unir, nos fortalecer como casal, como marido e mulher, e que a nossa filha ia ser bênção. E que eu poderia fazer um teste de farmácia, teste que eu quisesse, para poder comprovar essa gravidez. E de fato, naquela mesma noite eu fiz. Tremendo as pernas, mas fiz. E aí, constatado a gravidez. Foi uma gravidez de bastante luta. O inimigo lutou contra a vida da minha filha, porque eu passei muito mal nessa gravidez, desde o primeiro dia até o último dia. Eu perdi 8 quilos em vez de ganhar, porque tive hiperemese gravídica. Minha filha nasceu bem magrinha, que eu vomitava muito. Precisei ficar afastada do trabalho. E nesse período a gente se afastou também. Eu falo isso sexualmente dizendo, porque eu não conseguia. Mas ele sempre esteve ali, me dando suporte, me dando atenção que eu precisava. E por morar fora, a minha mãe, ela decidiu vir embora para São Paulo para me ajudar a cuidar da minha filha.
Mas Jesus também já sabia que eu iria precisar dela, porque assim que ela mudou, minha filha nasceu em novembro de 2019 e eu voltava a trabalhar em abril de 2020. A pandemia se instalou, escolas fecharam, creches fecharam e eu precisava retornar ao trabalho, mas eu não tinha com quem deixar minha filha. Morávamos em um flat, eu e meu esposo. Decidimos então mudar para uma casa maior. E aí os problemas se instalaram. Com a mudança da minha família, instalaram as inseguranças, os medos, a minha insegurança de ser mãe. Não morar com família não é fácil, né, gente? Vamos combinar. Por mais que sejam pessoas bacanas, mas a gente como casal deixa de ter intimidade, a gente como casal perde o nosso requinte, né? Perde a nossa liberdade. E as coisas foram acontecendo. Meu esposo cada vez mais frio, mais afastado. E aí minha mãe começou a ver os defeitos do meu esposo, que até então ela não conhecia. E ela tentava falar, e ela colocava coisa na minha cabeça. E eu não fui sendo, sabe? E aí eu transferia, eu descarregava, porque eu estava totalmente tensa e preocupada. Com um bebê para cuidar e sem saber como. E tendo várias opiniões de como ser mãe. Ai, era muito horrível para mim. E meu esposo foi levando, foi levando, foi levando. 2020, novembro de 2020, minha filha faz seu primeiro aninho de idade. Ali eu já entendi que meu casamento estava falido. Meu esposo chegou e dizia que não dava mais para continuar comigo, porque ele não sentia mais nada por mim. Ele já não me amava. Aquilo foi um baque para mim. Foi um baque para minha família, porque ele reuniu a minha mãe e minha tia, que morávamos com a gente, para dizer sobre isso. E eu, Senhor, o que eu faço agora? O Senhor me prometeu. E o Senhor é o Deus de Abraão, que promete e é fiel para cumprir. As suas palavras não são em vão. E o Senhor prometeu para mim que essa filha vinha para nos unir, nos fortalecer. E agora eu estou com minha casa dividida. Meu esposo totalmente voltado para a igreja, sendo uma pessoa lá fora e uma pessoa aqui dentro. Dentro dessa restauração, dentro desse casamento, não tive OM, mas eu tive o desprezo, o repúdio, que doeu como fosse, como se ele tivesse alguém. Orei a Deus e Deus me preparou a casa onde moro hoje. Mal sabia eu que ao pisar dentro dessa casa, o deserto ia duplicar, mas que seria também meu lugar de maior aprendizado. Já chorei muito aqui nesses ambientes. Hoje estou sentada aqui na sala, contando esse testemunho e olhando para cada cantinho aqui e lembrando das noites e madrugadas, de dias e tardes que eu passei chorando aqui. Mudamos, eu, ele e minha filha. Meu marido pouco interessado em mim, pouco interessado em ser meu parceiro e ser meu amigo. Aqui eu senti na pele o repúdio de deitar ao lado de uma pessoa do qual não me tocava, do qual eu me aproximava, se afastava, que não queria estar no mesmo ambiente que eu. Por eu ser enfermeira, o meu horário de trabalho não é muito bom. Eu trabalho das 6 à meia-noite todos os dias e eu não tenho quem fique com a minha filha à noite, porque quem me ajuda com a minha filha é minha mãe. Mas ela é cuidadora e o horário que ela faz é de 12h36, então ela uma noite sim, outra não, ela também está em casa. E eu ouvi várias vezes do meu marido que ele ia arrumar outro lugar para ele e que assim que eu me formasse, porque nesse período todo da pandemia, de toda a situação, eu estava de volta à minha graduação, que eu tinha trancado, estudando para me formar enfermeira. Para a honra e glória do Senhor Jesus, mais uma coisa que no deserto me fez vencer este período. Há uma semana peguei meu certificado, para a glória de Deus. E aí, meu esposo totalmente voltado para as coisas da igreja, não querendo ficar comigo. O tempo livre que ele tinha, ele sempre arrumava coisa para fazer. E aí, virando dezembro de 2021 para 2022, tivemos uma briga muito feia, e ele dizia: eu vou embora,
eu vou juntar minhas coisas e vou embora, eu não te amo mais, eu não quero estar mais com você. E a gente bateu boca e eu falava pra ele, mas por que você tá fazendo isso comigo? Por que você tá fazendo isso com a gente? Dá uma chance pra mim, não sei o quê. E eu tentava com as minhas mãos mostrar pra ele que éramos projetos de Deus. Eu falava, mas a gente casou perante Deus, eu não acredito que Deus queira separação, Jesus repudia a separação. E eu falava, tá, mas ele pode não querer, mas eu não quero, não tem nada que me force, me obrigue a ficar com a pessoa que eu não quero. Você não entende que eu não te quero? Eram essas palavras que eu ouvia. Um dia, após brigarmos muito, ele foi pro culto e eu fiquei em casa chorando. Eu fui digitei no Google restauração de casamentos. Primeiro que veio foi o da Elaine, canal da Elaine. E eu entrei e eu fui procurar o testemunho. Achei o testemunho. Ouvi começo ao fim. E comecei a maratonar os vídeos. E dentro do canal da Elaine eu descobri a Viviane Martinello. Me inscrevi no Casa de Isabel. E dentro do Casa de Isabel eu conheci uma outra amiga que também estava passando por um processo de restauração. E para a honra e glória do Senhor Jesus, já tem uns meses que a família dela foi restaurada. E eu fui buscando, conheci o canal também da Camila Morim. E eu falava, Senhor, não é possível que todos falam a mesma língua, todos falam sobre o poder da restauração, daquilo que o Senhor pode fazer. O Senhor tem tantos testemunhos nesses canais, não é possível que o Senhor restaure qualquer outro relacionamento menos o meu. E quanto mais eu orava, quanto mais eu buscava, mais complicado ficava, mais afastado ele estava, mais repudiado eu ficava. Orando, buscando, madrugada, assistindo live, fazendo propósito, joelho no chão, buscando resposta. E indo para os cultos, Deus fortalecendo, mas nunca tinha sido tão claro igual foi nas últimas semanas. Resumindo, esse mês fez 2 anos. Tá, minha igreja fechou nesse período por problemas financeiros. Meu esposo é músico do grupo de louvor, passou a viajar a vários cantos dessa região, acompanhando 2 cantores que ministram a palavra. E aí Jesus começou a trabalhar. Ele sempre gostou que eu acompanhasse ele, que eu fosse com ele para a igreja, né? E eu sempre pulei fora. Eu também sou evangélica, mas eu não gostava muito de acompanhar. As amizades da igreja para mim não tinha interesse, mas as minhas amizades de fora, para beber, para rolê, para encher minha casa, era que me enchia e agradava os olhos. E ele sempre foi um bom parceiro, ele nunca reclamou, ele sempre esteve presente. Mas meu esposo não bebe, não fuma, não tem vícios. É o esposo que toda irmã um dia quis a Deus. Que o esposo estivesse na presença de Deus para que ela pudesse caminhar lado a lado. Eu sempre tive isso dentro da minha casa, mas nunca valorizei. Eu podia sair para buscar meu esposo, mas era na igreja. Nunca num bar, nunca num boteco, nunca em lugar nesse tipo de lugar. E para mim não estava bom. E o Espírito Santo começou a me mostrar tudo de ruim que eu fiz para ele. A esposa sabe que eu não fui. A esposa de Provérbios que ele idealiza nunca fui. Reclamona, exigente, brigona, mandona. Na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Nunca tava bom. Tava bom. Sempre humilhava ele, sempre menosprezava ele, colocava ele abaixo dos meus pés como submissão. Mesmo ter feito o curso de casados e ter aprendido passo a passo do que é um casamento perante Deus. E Jesus foi me mostrando na pele. Foi como se arrancassem a máscara dos meus olhos quando eu via meu esposo carinhoso, atencioso com os colegas da banda, com os familiares, com seus amigos. E quando era comigo ele não conseguia, ele tinha um bloqueio. Então, eu comecei a falar com ele. Olha, eu tenho percebido tudo de errado que eu fiz. O Espírito Santo tem me revelado isso, mostrado aquilo. Hoje eu consigo ver, hoje eu consigo entender. E ele falava, não, mas agora tá tarde. Quem não quer sou eu, agora tá tarde. E ele falava isso pra mim. E eu chorava, e eu chorava. Só que daí, o Espírito Santo
Deus se comoveu com meu coração e Ele viu que eu estava realmente arrependida, decidida a mudar, a ser diferente por mim, pela minha filha, pela minha casa, pelo meu esposo, pela minha família e principalmente ser diferente para Deus. Passei aí com Ele, os cultos, e Jesus começou a usar os vasos para falar sobre família. Onde íamos era família, 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 restauração, família. E o Senhor, que isso? Aí não bastar só falar de família, os vasos começou a ser usados e vinha até mim para falar sobre família. E foi muito profundo a experiência que eu vivi no último mês. Dentre uma ida dessas no culto, um vaso se levantou num culto desse do reteté, das irmãs de coque. Eu sentada com a minha filha no colo, o louvor tocando, meu esposo lá no altar. E eu adorando aquele louvor que eu amo, do Messias aguardado, que a minha filha é apaixonada, no Suelen, no Jefferson. Aqui em casa a gente não ouve outra coisa a não ser louvor. E ela tem crescido, tem sido gerado nesse ambiente. Enquanto eu puder fazer isso, eu irei fazer. A irmã veio até mim, me abraçou, e naquele momento que ela me abraçou, eu me senti arrebatada pelo Espírito. Parecia o próprio Deus falando comigo. E ele dizia: filha, eu estou com você. Filha, hoje vou te revestir da minha armadura. Filha, eu te trouxe aqui para te lembrar da onde eu te tirei, quem você é, qual é a sua identidade. Filha, vai ter surpresa para você. Você vai voltar nessa casa para testemunhar, nessa casa de oração. Filha, eu sou teu Deus, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Eu te guardo, eu guardo você, a sua casa, a sua família, a sua filha. A sua oração tem chegado ao meu trono, a sua oração tem chegado no meu ouvido. Oh, aleluia. Só de reproferir essas palavras que o Senhor me disse, meus olhos se enchem de lágrimas e meu corpo todo se estremece. E ele dizia: o homem disse que não quer, o homem disse que acabou, que foi um ponto final, que ele não aceita, mas a última palavra vem de mim. Eu sou o seu Deus. E agindo eu, ninguém impede. Ninguém impede, ninguém põe ponto final, ninguém encerra. O homem pode dizer que não quer, mas sou eu quem faço. Eu chorei muito nesse dia, muito, mas muito, muito, muito mesmo. E Deus falou de outras coisas. Eu voltei maravilhada nesse dia para casa. Aí fomos num outro culto. Isso nas próximas semanas, tá, gente? Deus usou um dos cantores do qual nós acompanhamos. Era o dia dele ministrar a palavra e Deus falava sobre família. E durante a pregação, ele foi entregando as profecias e ele veio até mim e ele falou: Thaline, Deus me mostra que tá quebrado. Ele não falou aliança, ele mostrou com o dedo a aliança. E eu e ele, o Espírito Santo, estávamos entendendo sobre aquilo. E meu esposo no altar viu. Nem ele sabia que nós estávamos separados, porque a gente não verbalizava, não dizia isso para ninguém. Aos olhos de fora, éramos um casal, mas aqui dentro já fazia 2 anos que a gente mantinha distância de marido e mulher. E ele dizia: vai mudar isso hoje. Deus vai restaurar isso hoje, porque vocês foram separados e escolhidos. E aí, nesse culto de família, ele pediu para que as esposas subissem até o altar, abraçassem seus maridos, né? Somos em 3, né? Uma esposa do baterista, a outra do baixista, e eu do meu esposo toca violão. Fomos, subimos, abraçamos, e só eu e Deus e ele sabíamos como estava o nosso coração. Tudo bem. Umas 2 semanas, eu estava de férias, eu já tinha marcado uma viagem para o fim do mês agora de janeiro.
nós íamos para a praia. Só que uns dias antes de irmos para a praia, eu comecei a notar meu esposo diferente, se aproximando, me ajudando com as tarefas de casa, conversando, me olhando nos olhos, brincando, falando com a minha filha. Só que, como eu tomei muita porrada, como esse processo do deserto foi muito doloroso, eu não quis criar expectativas, então eu fiquei na minha. Aí, um dia desses, eu na cozinha cozinhando, ele chegou e começou a falar: fui visitar um apartamento hoje, porque ele é marceneiro. Fui visitar um apartamento hoje, eu gostei muito, é aqui próximo, a moça vai colocar para locação, e eu perguntei quanto que é, ela me falou, e aí eu tô pensando em alugar pra gente. Vou marcar de você ir lá ver, não sei o que, nananana. E logo veio dentro de mim aquilo. Você vai alugar pra você, né? Porque você disse que vai sair de casa. Aí eu falei: ah, que legal, é pra você que você vai alugar? Ele falou: não, pra gente. E ele falou num tom como se ele nunca tivesse falado que ia sair de casa. Achei meio estranho, mas fiquei quieta, né? Tá, fomos pra praia. Descemos pra praia, tudo muito bom, aproveitando, não. Voltamos pra casa lá na praia. Fui fazer almoço, meu esposo na cozinha, conversando comigo, e de repente me abraçou. Como nos velhos tempos, sabe? E eu retribuí, mais um pouco ainda com o pé atrás. De repente me deu um beijo. Meu coração se estremeceu todo, mas fiquei assim, né? E ele se aproximou. Naquele final de semana a gente relembrou todos os velhos tempos, de lá pra cá. Tem sido assim, só festa e glória. Mas não falou nada de, né, qual status estávamos. E aí, quando foi na segunda-feira, eu fiquei muito feliz, porque daí ele começou a falar de família, começou a falar como família, eu, ele e a nossa filha, fazendo planos. Aí, quando foi numa segunda-feira, ele estava aqui em casa, eu ainda não tinha voltado a trabalhar. Fui e sentei com ele para conversar. Falei: escuta, o que é que mudou? Você falava que não queria, que não sei o que, nananã. Aí ele falou assim: eu vou tomar banho, depois na hora que eu sair do banho a gente conversa. Falei: tá bom. Aí ele saiu do banho, sentou no sofá e falou: vamos conversar. Falei: não tem nada pra falar não, você que tem coisa pra me dizer. Eu falei pra ele. Ele falou assim: sabe o que que é? Eu resolvi dar uma chance pra nós. Porque pela primeira vez na vida, eu olho pra você e vejo que você realmente mudou. Oh, aleluia! O meu coração encheu naquele momento, mas encheu de uma graça. E eu falei: que bom. Aí ele falou assim: eu estou lutando por mim, por você e pela nossa filha. Falei: tudo bem, amém. E eu fui aos pés do Senhor chorar e agradecer e falar: Senhor, o meu casamento foi restaurado, aleluia, porque ele não queria, deixar enfatizado aqui, ele não queria, ele não sentia nada, era o que ele dizia. E de repente, conforme a gente diz aí nos testemunhos, Jesus fez. E eu sei que é só o começo, porque eu me posicionei, eu tomei a atitude de confiar em Deus. Doeu muito entregar o controle da minha vida nas mãos de Deus. Doeu muito, mas eu não me arrependo de cada lágrima ajoelhada nos pés do Senhor, pedindo socorro. Senhor, põe as tuas mãos. Senhor, o Senhor não está vendo essa situação. Senhor, você não viu o quanto humilhada eu fui nesse momento. Senhor, você não tem me esquecido. Nenhuma lágrima foi em vão. Nenhum pedido de socorro foi em vão.
Louvado seja o nome do meu Deus. Louvado seja o nome de Yeshua. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus, aquele que vive, que reina para todo sempre. Aquele que deu seu único filho para que morresse no meu lugar, no teu lugar, para que tivéssemos vida em abundância. Aleluia, que a gente possa cada dia mais não só buscar pela nossa restauração pessoal, gente, mas principalmente colocarmos Deus como prioridade, como primícia nas nossas vidas. É isso que Ele espera de nós, buscarmos Ele de todo o coração, de toda a sinceridade, pedir para que Ele trabalhe, porque Ele faz. Ele pode fazer em qualquer relacionamento, em qualquer, independente. Ah, tá lindo. Ah, Paula, você é casada na igreja, nanã. Gente, se Deus tem um plano, se Deus confirmou para vocês, se Ele colocou no seu coração, a confirmação não precisa só vir de profeta, não precisa vir de alguém que vem entregar para você, porque Deus fala com a gente, fala através da palavra, fala através do louvor, tudo aquilo que Ele coloca no nosso coração, que faz aquecer, que inflama, Ele é capaz de realizar. E a obra foi feita, e eu creio que tem muita coisa para ser vivida, muita coisa para ser mudada, mas eu estou caminhando rumo a Cristo, na certeza de que eu e minha casa servimos ao Senhor, o Deus de Isaac e de Jacó, o Deus de Daniel, da cova dos leões, para que a gente olhe para a cova e não vejam 3, mas que vejam 4 andando pela fornalha. Oh, aleluia! Em nome de Jesus, receba essa palavra, receba esse testemunho para legar a sua semana, para legar a sua vida. E eu falei com o Senhor que eu iria compartilhar aonde quer que eu fosse, contar das suas maravilhas, daquilo que o Senhor já fez por mim, porque nós não éramos nada, não tínhamos nada, e hoje temos tudo, para a honra e glória do Espírito Santo. Eu não tinha trabalho, eu não tinha emprego, eu não tinha perspectiva, eu não tinha nada. Nesse deserto eu me habilitei, tirei carteira de motorista, concluí minha graduação, comecei a investir em mim, nos cuidados pessoais, porque depois que você vira mãe, você dá uma esquecida, porque você acaba priorizando os seus filhos. Mas hoje a minha filha tem 3 anos, hoje eu consigo olhar para mim com mais amor, com mais carinho e lembrar que nós somos templo de Jesus. Cuido da minha casa com amor, com dedicação, que bagunça vai ter, como a Elaine disse. Prato sujo, copo sujo, desorganizado, é sinal de que tem gente morando, que tem vida. E em nome de Jesus, receba Jesus na sua casa hoje, na sua vida, porque Ele é a fonte inesgotável da força. E a alegria do Senhor é a nossa força. E Elaine, muito obrigada pelo teu ministério. Obrigada por servir ao Senhor Jesus e reconhecer Ele como seu único e suficiente Salvador. Que a sua voz, que os seus vídeos, que os testemunhos possam alcançar os 4 cantos desse planeta. Receba a bênção sobre a sua família, sobre os seus filhos, no nome de Jesus. E, detalhe, a Elaine só viu minhas mensagens no Instagram no dia que eu mandei mensagem para ela falando que tinha sido restaurado. Mas tinha outras mensagens já no direct dela que ela não tinha visto, onde eu pedia socorro, onde eu clamava, falava para ela que tinha brigado, que era o fim, enfim. E eu fiquei muito feliz de poder testemunhar aqui, tá bom? Um beijo enorme, meus irmãos. Que a paz do Senhor esteja convosco. Amém.